Você está no canal Presença Divina, onde o céu se revela, a palavra ganha vida e o Espírito Santo fala ao seu coração. Prepare-se para mergulhar na verdade, na oração e no poder de Deus. Vamos juntos. O reino de Babilônia, sob o comando do rei Dário, era uma terra de riquezas e conquistas, mas também de desafios espirituais e morais. Entre os muitos oficiais que serviam ao rei, havia um homem de fé inabalável, Daniel. Ele era um exilado, levado da Judéia para a Babilônia anos antes, mas seus princípios nunca foram corrompidos. Mesmo vivendo em um ambiente de idolatria e práticas pagãs, Daniel manteve-se fiel a Deus. Ele se destacou por sua sabedoria, inteligência e discernimento. A graça divina estava sobre ele, e o rei Dário o colocou em uma posição de grande autoridade, o que gerou inveja entre os outros governadores e sátrapas. Esses homens, incapazes de encontrar falhas no comportamento íntegro de Daniel, decidiram traçar um plano perverso para derrubá-lo. Sabiam que a única forma de atingir Daniel seria atacando sua fé. Eles se aproximaram do rei e sugeriram que fosse feito um decreto em que todos, durante 30 dias, deveriam adorar somente ao rei Dário, e qualquer um que desobedecesse deveria ser lançado na cova dos leões. O rei, sem saber da conspiração, assinou o decreto. Isso foi um golpe fatal para Daniel, que ao ouvir o decreto não hesitou em continuar orando ao Deus de Israel como fazia todos os dias. Ele sabia que sua fé não poderia ser quebrada nem mesmo pela ameaça de morte. Quando Daniel soube do decreto, ele não se escondeu, nem se intimidou. Naquela noite, ao cair da tarde, subiu para seu quarto, abriu as janelas voltadas para Jerusalém e, como de costume, ajoelhou-se para orar. Ele não fez nada de diferente. Sua oração era sincera, humilde e dirigida ao único Deus verdadeiro, pedindo sabedoria e orientação. A confiança de Daniel no Senhor era absoluta, e ele sabia que, independentemente das circunstâncias, sua lealdade a Deus prevaleceria. Mas os inimigos de Daniel estavam espreitando. Eles o observaram de longe, ansiosos pela oportunidade de acusá-lo diante do rei. Quando viram que Daniel estava orando, imediatamente correram até o rei e o acusaram de desobedecer à ordem real. O rei Dário ficou angustiado ao saber que Daniel, a quem ele muito respeitava, havia desobedecido ao decreto. Ele tentou de todas as maneiras encontrar uma forma de salvar Daniel, mas as leis dos medos e persas eram imutáveis. Não havia como revogar a sentença. Assim, o fiel servo de Deus foi levado até a cova dos leões. O rei, em um ato de profunda tristeza, desejou a Daniel que o Deus a quem ele servia o livrasse. Era uma despedida amarga e, talvez, a última esperança que o rei tinha de ver Daniel com vida. A cova dos leões era um lugar escuro e profundo, onde criaturas ferozes eram mantidas para executar a sentença de morte. Daniel foi jogado ali, e a pedra foi rolada sobre a entrada, selando seu destino. No entanto, o que parecia ser o fim para Daniel se tornaria um dos maiores milagres registrados nas Escrituras. Dentro da cova, os leões não atacaram. Era como se uma força invisível os impedisse de tocar o homem de Deus. Daniel, longe de estar aterrorizado, sentiu uma paz que superava qualquer compreensão humana. A presença divina estava com ele, protegendo-o, e, em vez de uma carnificina, a cova se tornou um lugar de segurança. Durante a noite, o rei Dário, incapaz de dormir, não conseguiu encontrar descanso, atormentado pela situação de Daniel. Na madrugada seguinte, ele correu até a cova e, com uma voz trêmula, chamou por Daniel. Daniel, servo do Deus vivo, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, pode livrar-te dos leões. O silêncio que se seguiu foi esmagador.
E então a voz de Daniel respondeu firme e cheia de confiança: Ó rei, vive para sempre. Meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões. Eles não me feriram, porque fui achado inocente diante de Deus. O rei Dário, cheio de alegria, mandou que Daniel fosse retirado imediatamente da cova. Quando os servos do rei o fizeram, verificaram que não havia nenhum dano em Daniel, nenhum arranhão sequer. Ele estava ileso, e o milagre de sua preservação diante dos leões maravilhou a todos. Como reconhecimento da fidelidade de Daniel a seu Deus, o rei Dário emitiu um novo decreto: que todos no seu império respeitassem o Deus de Daniel. Mas, como sempre acontece, quando o mal é desmascarado, os inimigos de Daniel não ficaram impunes. O rei ordenou que aqueles que haviam conspirado contra Daniel fossem lançados na mesma cova dos leões, e eles não sobreviveram. O episódio de Daniel na cova dos leões tornou-se uma das histórias mais inspiradoras da Bíblia, lembrando-nos da fidelidade de Deus para com aqueles que o servem com integridade. Daniel, mesmo em um momento de extrema adversidade, confiou no Senhor e foi livre da morte. E seu testemunho de fé foi proclamado por todo o império da Babilônia. Daniel na cova dos leões é uma história de coragem, fé e fidelidade a Deus. Ele preferiu ser lançado na cova antes de desobedecer ao Senhor. Deus, em sua grande fidelidade, o livrou da morte, mostrando que quando permanecemos fiéis a Ele, Ele nos livra de toda a adversidade. Se essa história te inspirou a ser fiel a Deus, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos. Deixe seu like e comentário sobre como você tem confiado em Deus para enfrentar os leões da sua vida.